Um projeto que já foi aprovado no Senado Federal autoriza o repasse ao Tesouro dos recursos que foram esquecidos por clientes em contas bancárias. Tudo isso para ajudar a minimizar, diminuir o rombo orçamentário do governo federal este ano. Ora lá, vamos lá que agora eu quero entender. O dinheiro é de alguém. E ele passa para o governo porque está lá parado na conta e ponto final. É assim mesmo, Luiz? Se for meu, eu vou atrás, eu vou brigar. Já vou avisando para o governo aí. Se for meu, se eu descobrir, eu vou querer de volta. E aí, Luiz, é desse jeito mesmo, não? Paulo, isso tem cheiro, tem cara de confisco, né, Paulo? Isso tem cara de um confisco fantasiado de me ajuda aqui. Não tem ninguém que tem que ajudar mais o governo do que já ajuda, não. As pessoas pagam impostos, a gente paga os impostos que são cobrados, que já são muitos, já são escorchantes. A gente paga a conta pública dos luxos do judiciário, do executivo, do legislativo, das várias casas legislativas nos estados e nos municípios, das prefeituras. Quer dizer, o povo paga a conta do serviço público de uma forma e dos funcionários públicos. E não tem o menor cabimento o governo querer ir lá e tirar um dinheiro que não lhe pertence, que pertence ao povo, não interessa se a pessoa foi buscar ou se não foi, o dinheiro é dela, e usar esse dinheiro sem ter um plano para devolver, caso a pessoa vá lá e descubra que tem valores a receber. Para quem está nos ouvindo em casa e não sabe do que eu estou falando, gente, é, isso volta e meia aparece no noticiário, né? O Banco Central do Brasil tem apurado esse valor que o Paulo trouxe aí, 8 bilhões, né, Paulo? Mais de 8 bilhões? 8 bilhões e 510 milhões de reais. Isso, 8 bilhões de reais que as pessoas esqueceram em contas. É gente que tinha dinheiro na poupança, na conta corrente, esqueceu o dinheiro lá e fechou a conta, encerrou a conta, não teve mais acesso e ficou lá um dividendozinho, um centavinho a receber. Nós estamos falando, nós somos 200 milhões de brasileiros, é natural que o valor diluído, né, pelo montante da população, ou por parte da população que tinha conta e tem conta em banco, seja um valor alto. Só que é essa história que eu falei, né, Paulo? Não é um dinheiro do governo, não pertence a ele. O governo não tem direito de ir lá e tomar o dinheiro das pessoas, do cidadão, sob pretexto nenhum, muito menos esse. Ele poderia cortar da própria carne para evitar que se chegasse à situação que ele está, por incompetência administrativa mesmo. Ô, Ricardo, os recursos seriam usados para compensar as perdas com a desoneração parcial dos setores da economia e das prefeituras. Esse projeto foi apresentado pelo senador Jacques Wagner, que é do PT. Ele disse que é um trabalho conjunto do Senado, do Ministério da Fazenda e que, segundo o próprio senador Jacques Wagner, está aqui, teve uma particular dedicação do ministro Fernando Haddad. Como é que você vê isso? Porque eu concordo com o Luiz, isso é confisco. Na minha opinião, é confisco. Gente, eu sinceramente não acho, não. É um dinheiro que está lá, realmente foi esquecido, está parado, não tem serventia para ninguém. Existe já algo semelhante, prêmios de loteria, por exemplo, que as pessoas não retiram, eles caducam, se eu não me engano, com 6 meses. Eu só acho emblemático aqui, né, esse projeto ser de um senador do PT, um senador aliado do governo, e, além de emblemático, eu acho vergonhoso, né, um governo precisar recorrer a um dinheiro esquecido no banco para poder fechar as contas. Seria uma obrigação desse próprio governo zelar pelo seu próprio caixa sem recorrer a esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, o dinheiro está lá, está esquecido. Eu não vejo nada demais, não. Se eu esquecer de Kertzmann, pagar imposto... desculpa, Paulo, desculpa eu interromper. Eu entendo muito o que o Kertzmann falou, mas eu sou obrigado a discordar demais disso, Kertzmann, pelo seguinte: pergunta se banco perde dinheiro. Pergunta se o governo perde dinheiro. Fica devendo 20 centavos de imposto para você ver se o governo Se não eu vai te achar esquecer- e não vai te cobrar esse dinheiro até no inferno. Agora você fica com o dinheiro lá. Ninguém te procura, não existe uma campanha para falar sobre isso. Existe, Pessoas Luiz. que a gente sabe que têm dificuldade de acesso à informação, porque, enfim, a imprensa, nós falamos o que a gente quer, e isso não é muito interessante mesmo para ficar falando, dando dicas, falar, se você tiver dinheiro, vai lá procurar. Se você acha que tem, vai lá procurar. Então ninguém faz campanha nenhuma. Aí, quer dizer, para cobrar, eles são leões. Mas para distribuir o dinheiro, eles são ratinhos? Aí não, cara. Olha, deixa eu discordar, porque, Luiz, primeiro que campanha tem bastante campanha para as pessoas buscarem o dinheiro. Se elas têm acesso, se elas se informam ou não, aí é outra história, né? Eu não vejo correlação nenhuma entre o dinheiro que os bancos cobram ou o dinheiro que o governo tributa da gente com o dinheiro que está esquecido lá.
Eu não consigo compreender Tem por que que relação uma não, coisa Kedson. interfere na Tem outra. relação não. Tem relação não. A Mas relação não é entre os valores especificamente. A relação é de comportamento que eu estou dizendo. Né? Eles querem cobrar, cobram tudo que você fica devendo. Mas quando é alguma coisa para o benefício do cidadão, eles escondem, mantêm escondido lá. E eu não sei, cara, que campanha que teve. Mas não Teve uma está campanha aí escondido, há um Luiz. ano, 2 anos O atrás, dinheiro que o está em Banco conta Central das fez. pessoas. peraí, mas Perdão, o o dinheiro não está Kertzmann, escondido, não tem ninguém escondendo o dinheiro, gente. o Kertzmann, deixa eu botar um pouco de lenha nessa fogueira. É Claro. bcb.gov.br, valores a receber. Esse site que está aí, que é o Banco Central do BCB, né, Brasil, Paulo? Banco Central do Brasil, BCB. BCB. bcb.gov.br. Porque falhou um pouquinho, que eu escutei só bebê. Não, é Eu escutei bebê. BCB, Banco Central do Brasil.gov.br, valores a receber. Esse site está disponibilizado há aproximadamente 4 anos. O que está hoje como resíduo, e a informação está aí só para conferir, o que tem hoje como resíduo são pequenos valores de pequenos correntistas, provavelmente aqueles que sequer têm acesso ou têm habilidade para acessar a internet. Ora, se o governo tem uma base do meu CPF, do nosso CPF, se o governo sabe que aquela conta pertence ao fulano de tal com CPF tal, por que não procurá-lo no sistema financeiro, que o governo tem total acesso? Porque nós sabemos, a Receita Federal sabe tudo o que você gasta, tudo o que você consome. Hoje você não consegue fugir de nada porque o seu CPF está presente. Ora, se o governo tem num encontro de contas, o meu CPF sabe que eu esqueci dinheiro, por que que ele não me procura como cidadão? Hein, Kertzmann? Por que que ele não faz o processo inverso, vai bater na minha porta e dizer: ô Paulo, você tem lá um dinheiro que você esqueceu, o seu CPF está aqui, vem cá, pega, qual é a sua conta que eu vou depositar agora? Não, eles preferem confiscar. Agora vai esquecer de pagar imposto para ver o inferno que vira a sua vida. Esse é que é o problema, Kertzmann. Aí eu concordo com você. Totalmente. Se o governo tem acesso às contas, poderia se notificar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O projeto de lei que transfere esse dinheiro esquecido ao governo, e isso que você acabou de falar, e eu concordo plenamente, são coisas diferentes uma das outras. Mas, peraí, eu tento entender, como diferente? Se não são a mesma coisa, o governo não está querendo confiscar um dinheiro que ele sabe a origem, Não. sabe quem é o dono. Por que não procurar o dono através do próprio método e processo que ele tem? Ou o governo está fazendo vamos lá. de propósito para nos assaltar, como sempre faz? Beleza, estou de acordo com você nisso aí. Se o governo tem os dados das contas e tem como encontrar os donos desse dinheiro, acho que seria legal sim, seria até uma obrigação ao governo enviar, né, uma carta, enviar uma notificação, enfim. Da mesma maneira que você falou, é verdade, quando para cobrar eles encontram a gente, deveria notificar essas pessoas que elas têm algum dinheiro lá para elas irem resgatar. Pronto, concordamos. Isso é uma coisa. Agora, o projeto que está em curso no Senado, que destina esse dinheiro que está parado para o governo, eu não tenho nada contra. E aí, Luiz, eu só queria entender, porque na verdade eu fico muito indignado com um governo que tem uma autoridade monetária não, uma autoridade fiscal, porque a Receita Federal não é uma autoridade monetária. A autoridade monetária no Brasil é o Banco Central do Brasil. Tem uma autoridade fiscal que tem uma enorme capilaridade para fiscalizar a sua vida. Uma enorme capilaridade. Aliás, uma autoridade fiscal preguiçosa, leniente. A Receita Federal é preguiçosa, porque quando você vai declarar o seu imposto de renda, eu não sei se para cavar uma armadilha contra o cidadão, eles não pegam tudo que eles já têm lá na base de dados deles e já não lançam no imposto de renda para a gente. Não fazem isso. Eles confrontam a sua declaração do último ano, mas eles não aderem valores que você teve nesse ano em que você acabou de declarar. Então é uma Receita Federal preguiçosa, leniente, uma Receita Federal que só tem como hábito fiscalizar. É uma Receita Federal que só tem como hábito cobrar do cidadão. Essa Receita Federal, em parceria com a autoridade monetária, que é o Banco Central do Brasil, que tem toda a nossa base de CPFs lá, na sua base. O Banco Central, o Febraban, esses caras têm a nossa base de CPF facinho de ser encontrada lá. Qualquer um de nós é encontrado a qualquer hora do dia ou da noite. Por que não, então, nos procurar para devolver esse dinheiro? É isso que eu fico muito indignado quando eu dou uma notícia dessa.